anos com a Lília e dos 6 aos 10 anos com a irmã Sandra. Enquanto as nossas crianças estão a ir para a parte de baixo, nós vamos abrindo as nossas Bíblias no livro de Abacuque. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Abacuque. Estamos de regresso ao livro de Abacuque. Nele já temos achado muitas e preciosas lições para as nossas próprias vidas. E por que é que este livro, apesar do seu tamanho ser tão pequeno, é tão precioso? Porque nós nos podemos identificar com a experiência do profeta. A experiência do profeta neste livro, relatada neste livro, não é diferente da nossa experiência de vida, nesta realidade. Nós vivemos também crises, tal como o profeta Abacuque estava a enfrentar uma crise. E crises. Uma crise interior e crises exteriores. Esta é a realidade no mundo caído e afetado pelo pecado. É crise. É problemas. Esta é a realidade da vida. E será assim até ao nosso último suspiro. Nós, tal como o profeta, neste livro exprime, temos dúvidas, perguntas para fazer a Deus. Temos queixas, lamentos. E estou a falar aqui de queixas e lamentos piedosos, justos. Nós também, tal como o profeta, assim, eu espero que seja a realidade, a nossa experiência, nós não somos indiferentes à maldade à nossa volta. Nós não ficamos indiferentes à injustiça, à violência. Esta é a nossa realidade em que nós vivemos. E diante desta nua e crua realidade, muitas são as vezes que nós nos perguntamos legitimamente porquê. Deus, por que é que tu não fazes nada? Deus, por que é que tu permites tal coisa? Deus, por que é que eu estou a sofrer isto? Talvez nós não fazemos estas perguntas com a mesma ousadia do profeta. Mas temos a semelhante crise e conflito interno que o profeta também teve e está aqui representado para nós neste livro. Vocês sabem que verdadeiros cristãos passam por crises. A vida cristã não é uma vida sem crise, sem problemas. Vocês sabem que a verdadeira fé também tem perguntas e faz perguntas. Aliás, eu desconfio da fé que não questiona. Eu desconfio da fé em que sempre tudo está bem. Eu desconfio da fé que não passa por crises. Muitas vezes o que isso é apenas uma fé que não tem conteúdo. Uma fé que não cresce. Resume-se a viver como muitos estão a viver até na fé cristã, numa espécie de mantra constante, repetindo sempre as mesmas coisas e as mesmas palavras, sem profundizar no conhecer a Deus, sem uma experiência mais profunda com Jesus Cristo. E eu desconfio que essa fé, ela não enfrenta a realidade, ela foge da realidade. Ela esconde a cabeça debaixo da areia. Ela nega a realidade. É uma fé que repete mantras constantes em que diz
tudo vai ficar bem. Quando na verdade nós não sabemos o dia da manhã. Podemos dizer isso na fé, que assim ao final de todas as coisas, tudo ficará bem. Mas nós não podemos ter a certeza da cura. Nós não podemos ter a certeza da paz. Sem conflito, sem guerra neste mundo. Nós não podemos ter a certeza do emprego, da prosperidade. A vida em que nós vivemos e a realidade em que nós vivemos, na verdade, Deus não nos garante essas coisas. Antes, pelo contrário, Ele disse que teremos muitas aflições, muitas tribulações. Não será uma novidade neste ano de 2024. Nós não podemos ter a fé cristã, não é uma fé cega. É uma fé que pensa, uma fé que questiona, mas que se dirige a Deus. Em todas as coisas, inclusive nas suas dúvidas, lamentos e queixas, tal como o profeta Abacuque. A verdadeira fé, ela enfrenta a realidade. Ela enfrenta as crises. E nós vamos ver, como já vimos no livro de Abacuque, enfrentamos a realidade não sem lamentos. Há lugar para lamentar, claro que há lugar para lamentar diante da injustiça, da maldade, da violência, desta realidade em que vivemos afetada pelo pecado. As crises fazem parte da vida e elas vêm do Senhor. É esta a mensagem de Abacuque. As crises fazem parte da vida e elas são obra de Deus para nós. A crise não é algo para fugirmos. A crise, na verdade, é algo que devemos esperar e que Deus vai usar para verdadeiramente nos transformar. É isto que vemos em vários heróis na Bíblia. Homens e mulheres passaram por crises. É isto que também vemos no livro de Abacuque. Interessante, este homem começa o seu livro cheio de crise. E hoje vamos ver que ele está a ponto de surtar. Mas nós já chegaremos ao final do livro. A grande transformação e crescimento que essa crise produziu no profeta. Para a glória de Deus. Relembrando então aquilo que vimos até aqui do livro de Abacuque. Primeiro o livro começa, para aqueles que não têm acompanhado a exposição do livro de Abacuque, obviamente é que eu estou a fazer esta breve repetição. O livro começa com o profeta questionando Deus pela sua aparente passividade e até inatividade de Deus. Por não punir o mal que estava diante dos seus olhos, no meio do povo de Israel. O profeta via no meio do povo de Israel maldade, violência, injustiça e Deus não fazia nada. E ele lamenta isso. E ele pergunta a Deus até quando? Deus responde ao profeta. Responde que o mal não ficará impune. O mal, o pecado, a idolatria, a maldade, a violência, a perversidade do seu povo não vai ficar impune. Ele vai mandar juízo, disciplina. Mas ele vai usar como instrumento de disciplina, de uma maneira surpreendente e chocante, a Babilônia. Uma nação ímpia. E vai levar o seu povo a uma disciplina dura para o cativeiro. 70 anos no cativeiro da Babilônia. Agora, o que hoje vamos olhar é para a reação do profeta a esta resposta de Deus. A este anúncio de Deus que iria disciplinar o seu povo através dos babilônios. Um império que estava a surgir naquele tempo, conquistando tudo e todos à sua volta. E nós vamos ler do versículo 12 até ao capítulo 2, 1.
E isto aqui é um exemplo claro que a organização literária das nossas Bíblias, por vezes, não nos ajuda, mas atrapalha. A organização em capítulos. Porque, na verdade, a resposta de Abacuque termina apenas no versículo 1 do capítulo 2. Por isso é que vamos ler até ali. Está bem? Então, na verdade, o capítulo 2 devia de começar no versículo 2:2, que é o nosso 2:2. Está bem? Vamos ler a palavra de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porquê, pois, toleras os que precedem perfidamente, enganosamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor, abençoa-nos, Pai, neste momento, para entendermos a Tua palavra de uma maneira mais profunda, que não fiquemos pelas águas rasas, Senhor, e que possamos mergulhar nela, extrair os seus tesouros, Pai, ser satisfeitos nela e produz verdadeiramente vida por meio dela neste momento. É isso que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui um problema adicional. Para o profeta, ele já tinha uma crise. Era o que estava a suceder no meio do povo de Israel, mas agora fica ainda mais alarmado. A sua crise intensifica com a resposta de Deus. A resposta de Deus não era aquilo que ele esperava. E por isso então ele entrega-se à lamentação. Ele entrega-se à queixa piedosa, porque o faz em direção a Deus. O grande problema de Abacuque, neste ponto aqui, de queixar-se, lamentar a Deus e questionar a Deus, há lugar para isso na vida cristã. Mas a grande crise do profeta interna é que ele não entende o agir de Deus. E esse também é um problema que nós temos. Nós não entendemos o agir de Deus. E não entendemos o agir de Deus pelo seguinte, porque nós queremos colocar a Deus na nossa caixinha. Nós temos uma caixa e queremos que Deus se adapte à nossa caixa. Ele só vai fazer aquilo que achamos que Ele deve fazer. Ele só pode fazer aquilo que achamos que Ele só pode fazer. Ele deve atuar desta maneira. Não fazer isto, nem pensar. Esse é o grande problema com a resposta de Deus. Entra em crise e conflito interno porque ele quer colocar a Deus na sua caixinha. Isto é o que muitas vezes acontece connosco. Nós também queremos colocar a Deus na nossa caixinha. E isto é muito perigoso. Na verdade, isto é fazer um Deus à nossa imagem. Não o Deus que se revela na sua palavra e se revela na sua escritura. Mas queremos que Deus seja como nós queremos que Ele seja e faça aquilo que nós queremos que Ele faça. E isso tem um nome nada simpático nas escrituras: idolatria. Idolatria. Nós devemos adorar e seguir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que achamos que Ele deve ser. A crise interna do profeta é porque aquilo que ele conhece de Deus não parece conectar-se com as ações de Deus. Porque ele tem
a sua caixinha para Deus. Deus só pode atuar desta maneira, desta forma. Mas é interessante, na sua crise, ele não está a entender o agir de Deus. E muitas vezes isso acontece também conosco. Nós não somos melhores que o profeta. Nós também queremos colocar a Deus na nossa caixa. E nós também muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Eu não sei com vocês, mas isso acontece comigo. Temos que aprender como ao profeta. Muito interessante. Mesmo na sua crise, a primeira coisa que faz Abacuque é lembrar-se de quem é Deus. É isso que vemos no versículo 12. A lembrança sobre quem é Deus e as suas promessas. Reparem, todos os atributos, qualidades, características de Deus que Abacuque menciona e descreve aqui. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, e ainda diz aqui, rocha, ó rocha. Então reparem que ele faz uma lembrança sobre quem é Deus. É a primeira coisa que faz. Ele traz à memória quem é Deus. Nós também devemos de fazer este mesmo exercício constante e contínuo nas nossas vidas, ainda mais no meio da crise, ainda mais no meio deste mundo, que muitas vezes nos tenta a desesperança. Nós devemos nos lembrar quem é o nosso Deus. Nós, para tal, precisamos, e que seja esse o grande objetivo e propósito para 2024, não é ter mais dinheiro, não é comprar a casa que andamos tanto à procura. Não é trocar o carro. Que o grande propósito das nossas vidas para 2024, o principal, não estou a dizer que essas coisas estão erradas, mas o principal seja conhecer mais o nosso Deus. Quem Ele é deve ser a nossa prioridade. E para tal só há uma forma. Tu e eu precisamos de ler mais as nossas Bíblias em 2024. Precisamos ler mais as nossas Bíblias. E com esse propósito, lançamos e voltamos a lançar o plano de leitura da nossa igreja para 2024, o plano de leitura da Bíblia. Vamos pensar então em quem é o nosso Deus, que Abacuque faz este mesmo exercício. Primeiro, Ele é o eterno. Ele não está limitado pelo espaço nem pelo tempo. Nós sim. Estamos limitados pelo espaço e tempo. Deus é o eterno Deus. Aquele que sempre existiu. Aquele que não tem princípio nem terá fim. Ele é o único eterno. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi criado. Ele não teve um início. Ele não teve um princípio. Ele é o eterno. Não está limitado pelo tempo como nós estamos, nem está limitado pelo espaço como nós estamos. Ele é também o Senhor. Esta palavra Senhor é o famoso tetagrama que aparece nas Escrituras. O nome com que Deus se revelou, o nome da aliança com que Deus se revelou a Moisés. Eu sou, ó Yahvé, ó Yahweh. E eu estou a dizer várias formas de dizer o nome porque ninguém sabe como pronunciar corretamente. Se alguém diz que sabe, está a mentir para ti. Ninguém sabe como se pronunciar corretamente este nome de Deus. Ele é o Senhor. Este nome com o qual Ele se revelou, o nome da aliança. Então Ele está a lembrar que Deus é um Deus relacional também. Um Deus que se revela e relacional com o seu povo. Ele está também a mencionar que Deus é Deus. E é necessário nós nos lembrarmos disso. É interessante que ele usa aqui a palavra para Deus, é a palavra Elohim. É a mesma palavra que encontramos nos 2 versículos da Bíblia, em Gênesis, para Deus. Elohim. Ele é Deus. Ele é Deus. E não há outro. Nós não somos Deus, mas nós temos um Deus. Também
menciona aqui que Ele é santo. Isto está relacionado com a sua transcendência. Deus é separado de tudo e de todos. Esta palavra santo tem este significado, ser separado. Não há ninguém que se assemelhe a Ele, não há ninguém como Ele. E está relacionado a ser separado também no seu carácter, na sua pureza. Ao contrário dos homens, ao contrário daquilo que nós somos, Deus é puro, é santo, é perfeito. Mas também menciona aqui que Ele é rocha. E que atributo é este que o profeta está a fazer memória? É que o nosso Deus é imutável, tal como uma rocha. O nosso Deus não muda. Na verdade, esta menção à rocha faz lembrar muito, e seguramente é isto que tem em mente Abacuque. Lembrem-se que os escritores da Bíblia eram leitores da Bíblia. E seguramente está-se a lembrar do último cântico de Moisés. Acompanhem-me, por favor, a Deuteronômio 32. É o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 32. Aqui várias vezes, no último cântico de Moisés, antes de morrer, Moisés menciona a Deus como rocha. Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Reparem versículo 15, na parte final. E abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Versículo 18. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. E podíamos continuar, versículo 30 e 31. Como poderia um só perseguir 1000 e dois fazerem fugir 10.000 se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. E os próprios inimigos o atestam. O nosso Deus é rocha. É imutável, não muda. Que grande segurança saber que o nosso Deus é imutável. Ele não muda. No mundo que muda constantemente, em que homens mudam, mulheres mudam, o que hoje é verdade, amanhã já não é. Em que hoje o mau é bom e o bom é mau. Deus não muda. E isso é a nossa maior segurança. Se Ele não muda, as suas promessas não irão mudar para nós e todas elas se irão cumprir. A nossa rocha. Mas eu destaco mais uma coisa nesta queixa e lamento do profeta como uma grande lição para nós. Não só fazer memória de quem ele é, mas reparem como ele se relaciona com Deus. Ele chama o meu Deus, o meu santo. Vocês lembram-se de Saul, quando estava diante de Samuel? Abacuque diz, ele é o meu Deus. É muito poderoso. Aponta, traz à memória o próprio profeta, está a lembrar-se, ele é o meu Deus. Ele tem um relacionamento pessoal com esse. E também o povo de Deus, se ele é o meu, é também o Deus do seu povo, os judeus. Isso é algo de grande esperança para nós. Deus é um ser relacional, Ele é nosso e nós somos. Ele buscou. Orámos há pouco a sair do a reconciliação, a comunhão. Agora somos à mesa. No meio da obra que Jesus fez em nosso lugar, em nosso favor. Ele é o nosso Deus para todos. Podes tu afirmar com segurança esta manhã que Ele é o teu Deus? Independentemente de qual seja a tua realidade,
independentemente as dúvidas pelas quais estejas a passar, independentemente da tua incompreensão do agir de Deus neste momento na tua vida, independentemente da crise pela qual tu estás a passar, tu podes afirmar que Ele é o teu Deus? Se assim é, não te esqueças que Ele é o teu Deus, que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, para todo o sempre, em toda e qualquer circunstância, independentemente do que nos esteja reservado em 2004 e no futuro. Mas Ele lembra-se também das suas promessas. Não morreremos. Não morreremos. Ele está a dizer, por outras palavras, está a falar no plural para o seu povo, apesar que iria sofrer invasão dos babilónicos, iria ser duramente castigado, era um povo conquistador, era um povo que gostava de derramar sangue. Mas o profeta relembra-se das promessas de Deus. Nós não seremos destruídos. Nós não iremos ser extintos. Nós não iremos desaparecer. Ele faz a memória que Deus é o Deus da aliança. Eles têm uma aliança com Deus e por isso irão ser preservados. Necessitamos na crise e na realidade em que vivemos constantemente para o bem das nossas almas, não apenas trazer à memória quem é o nosso Deus, mas também relembrar-nos de quais são as suas promessas para nós. Nós devemos relembrar-nos as suas promessas. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos relembrar-nos das últimas palavras na grande comissão em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias. Até ao fim, até à consumação do século. Devemos relembrar-nos das promessas que Ele voltará. E que esta realidade um dia terá fim. E iremos acordar numa manhã gloriosa com Ele para todo sempre. Versículo 12 a 17, é neste ponto que eu digo que o profeta está a ponto de surtar. Se alguma vez o profeta esteve a ponto de surtar na sua vida, foi aqui, neste exato ponto. Ainda no versículo 12, na parte final, até ao versículo 17, ele mostra toda a sua incompreensão sobre o agir de Deus. Primeiro, no versículo 12, na parte final, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Que povo é que está a falar Abacuque? Dos babilónios. Abacuque entendeu claramente o que Deus estava prestes a fazer. O seu questionamento e queixa e lamento aqui não é, que vamos ver nos versículos seguintes, não é por falta de entendimento sobre o que Deus revelou, mas sim por não compreender o que Deus estava prestes a fazer. Ele estava numa crise interna de conectar aquilo que conhecia dos atributos de Deus, do caráter de Deus, com o agir de Deus, com os meios de Deus. Se a primeira crise do profeta ao início do livro era porque é que o mundo é como é, agora esta crise do profeta é porque é que Deus faz o que faz. Porque Abacuque, como eu disse, tinha um problema que nós também temos. Queremos colocar a Deus na nossa caixinha. E não podemos fazer isso. Reparem que ele menciona aqui, ele entende claramente que os ímpios, os babilónicos, seriam um instrumento usado por Deus para disciplinar o seu povo. E que escândalo nós vemos aqui nesta afirmação. Que tristeza saber isso. Que vergonha para o povo de Deus ser disciplinado pelos ímpios. Mas fica aqui uma advertência para nós e uma certeza. Deus pode e muitas vezes também vai usar os próprios ímpios para disciplinar o seu povo, a sua igreja. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o teu colega da escola, diante de todos, expõe o teu pecado? Então, mas tu não és cristão e estás a fazer isso? Quantas vezes o teu colega de trabalho
ou talvez alguma vez já aconteceu, denunciou-te ao teu chefe por uma má conduta tua e isso foi de vergonha para ti. Quantas vezes também os ímpios são usados para enganar o povo de Deus e para os fazer sofrer? Isto acontece muitas vezes pela mão de Deus, como disciplina sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Não nos enganemos. A mensagem de Abacuque é clara. Deus não é o autor do mal moral. Deus não é o autor do mal moral. Mas Deus é sim o autor do mal físico. Ele usa muitas vezes para os seus propósitos. Ele usa com o propósito de disciplinar. Ele usa com o propósito de trazer juízo. E o mesmo deve começar pelo povo de Deus. Aliás, a disciplina de Deus é algo que dá testemunho que nós somos verdadeiramente povo de Deus e pertencemos a Ele. É esta a mensagem do autor aos Hebreus. Deus ama a quem disciplina. A disciplina de Deus é uma prova que verdadeiramente somos dele e somos seus filhos. Repara o versículo 13. Tu és tão puro que não podes ver o mal. O carácter de Deus, está a falar da santidade de Deus. E a opressão não podes contemplar. Então porquê que, pois, toleras os que procedem perfidamente ou falsamente, maldosamente, traiçoeiramente? É o que esta palavra quer transmitir. A tensão é evidente no profeta. O caráter de Deus e o agir de Deus parecem não combinar. Ao usar ímpios como instrumento nas suas mãos para disciplinar o seu povo. Pessoas más, corruptas, para disciplina e juízo. Porque, pois, toleras os que precedem perfidamente? Este é o lamento do profeta. Uma referência a todos aqueles que agem de forma traiçoeira, com falsidade e com maldade. Este é o primeiro lamento do profeta no início do seu livro, se bem se lembram. Olhando para dentro do povo de Israel, havia injustiça, opressão e violência, maldade. Por que é que Deus tolera isso? Este é um lamento justo. Nós devemos também lamentar-nos diante do Senhor. Na verdade, estas perguntas nós também fazemos ao Senhor. Tu nunca te perguntaste isto? Tu nunca sofreste calúnias, mentiras, falsas acusações sobre a tua pessoa? Quem experimenta essa realidade, quem vê esta falsidade e maldade, obviamente também lamenta e ora ao Senhor: Deus, porquê é que toleras isto? Porquê é que não ages? Porquê é que ficas em silêncio? É um clamor por justiça e não há nada errado em o fazer. É um lamento santo, é uma queixa santa, porque ela é direcionada a Deus. Se fosse direcionada aos homens, ela se tornaria uma murmuração. Mas ela é uma queixa e lamento do derramar da alma diante da injustiça, diante de Deus, o único que pode julgar e julgará todas as coisas. Reparem, mais perguntas Deus tem para Deus e mais queixas. Porquê é que te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? O perverso aqui são os babilônios. O mais justo são os judeus. Abacuque não podia entender porque é que Deus iria usar uma nação mais perversa e maldosa do que os israelitas, os judeus. E isto na avaliação do profeta. Na ótica do profeta, eles eram muito piores que os judeus. Para o profeta aqui está em causa a justiça de Deus
e como tal está em causa o caráter de Deus. Este é mais um problema do coração do profeta, que é muito semelhante também ao nosso, que revelamos. Nós gostamos muito de comparar-nos com os outros. E sempre somos rápidos a dizer que não somos tão pecadores como aquele ou aquela. Quando na realidade nós devemos primeiramente olhar para nós mesmos e ver que muitas vezes somos piores até do que aqueles que estão lá fora. E em que sentido é que eu faço tal afirmação? Porque nós temos toda a revelação de Deus que nos foi dada a nós. A eles não. A nós, o seu amor já foi derramado em nós. A eles não. Nós já conhecemos a verdade. Eles não. Deus nos tem grandemente abençoado. Só falando da salvação já seria suficiente. Mas mesmo assim, por que é que então tu usas o telemóvel? O mesmo telemóvel que tu usas para escrever à tua esposa, tu usas para ver pornografia. Por que é que falas do teu irmão, sabendo que o que estás a falar é mentira, ou nem foste confirmar com o teu irmão se é verdade? E sabes que isso prejudica o teu irmão ou a tua irmã. Por que é que és desonesto no teu IRS? Diante de tudo aquilo que Deus te tem dado. Porquê que andas a namorar com um descrente ou com uma descrente, sabendo que é contra a vontade do teu Pai Celestial, que te amou ao ponto de enviar o seu Filho para te resgatar, para te dar uma nova vida, para te fazer sentar em lugares celestiais? Olhemos primeiro para nós e para os grandes privilégios que Ele nos tem concedido. E dirás todos os dias aquilo que eu ouço também, às vezes, quando falo com a irmã Lloyd, ela diz, e eu também digo várias vezes, estou muito melhor do que eu mereço. Estou muito melhor do que eu mereço. Esta é a nossa realidade. Não nos comparemos com os outros. Comparemos sim com o padrão elevado de Deus para nós. Como é que estamos a viver? Como é que estamos a viver de acordo aos privilégios, a todos os privilégios que temos recebido dele? E seguramente veremos que sempre estamos melhor do que merecemos. Sempre. Há mais uma queixa, versículo 14. Porquê é que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Porquê é que Deus está a tratar aqui o seu povo como animais? Por outra, a linguagem do profeta é esta a ideia. Como animais indefesos, prontos a serem caçados, ou neste caso pescados. E fala também de répteis. Sem que tenha alguém que os governe, que seja rei sobre eles. Tu que és o Senhor, tu que és o nosso Deus, porquê é que nos abandonas nas mãos daqueles que nos podem caçar? É esta a queixa e o lamento do profeta. Versículo 15. A todos levanta o inimigo, falando dos babilónicos. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão. Esta é uma alusão ao cativeiro, à escravatura que os babilónicos produziam nas outras nações, e Abacuque já sabia, já tinha ouvido, e sabia que agora viria sobre os israelitas. E diz aqui que eles se alegram e se regozijam, versículo 15, na maldade, em fazer tais coisas. Eles tinham prazer na maldade, alegria em fazer a violência e não tinham compaixão por ninguém. E o profeta está a dizer, é nas mãos destes sanguinários, muito piores que os combatentes do Estado Islâmico ou talibãs nos dias de hoje, que o povo de Deus iria ser entregue. E isto obviamente criou uma crise no profeta. Se houve algum momento na vida que Abacuque esteve a ponto de surtar, foi este. Ele continua no versículo 16. Diz assim, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida.
A mesma coisa no versículo 11 que nós já lemos. Reparem, lemos, ou seja, no nosso segundo sermão em Abacuque. Reparem o que diz o versículo 11. Que Deus respondeu, estas são palavras de Deus a Abacuque. Então passam como passo ao vento e seguem, falando dos babilónicos, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus, cuja própria força é o seu Deus. E esta é a mesma ideia que Abacuque está aqui a trazer. Eles oferecem sacrifício, adoração ao seu próprio poder, à sua própria força. Eles se consideram deuses sobre a terra, em que nada pode resistir a eles. E o profeta entra em crise. Não farás nada diante de Deus, não farás nada diante desta presunção, desta soberba, desta arrogância. Irá ficar impune? Mas relembremos no próprio versículo 11 que já lemos. Deus disse que eles seriam condenados. Fazem-se culpados. Fazem-se culpados. Deus sim usaria a Babilônia como instrumento, mas isso não iria inocentar a Babilônia dos seus pecados. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Versículo 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por outras palavras, é a mesma primeira pergunta com que se dirigiu a Deus ao início. No versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Até quando, Senhor, vais permitir que isto aconteça? Até quando vais permitir que este povo provoque banhos de sangue por onde passem e os provoquem afetando-nos a nós profundamente como povo teu? Quando tu irás colocar, Deus, um ponto final à maldade? Estas são as queixas, os lamentos, as perguntas do profeta. Muito semelhante às nossas, eu creio. Diante da nossa realidade. Até quando, Senhor? E olhem para o que o profeta faz agora, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nós vemos aqui que agora o profeta espera em Deus. Quando não entendemos o agir de Deus, devemos esperar silenciosamente nele, a sua resposta. Espera em Deus. Ele usa aqui uma imagem bem conhecida para nós. Torres de vigia, fortalezas. Bem conhecida para nós no nosso país, que tem muitos castelos. Lisboa tem um dos castelos mais belos do país. E tu podes ver claramente nas muralhas, na muralha, torres de vigia. Em alguns pontos, extremidades da muralha. Bem, esta é a imagem que o profeta está a dar. Uma imagem ilustrativa. Eu vou esperar o Senhor nesta torre de vigia. Porquê? O que é que acontecia naquele tempo? As mensagens não eram por telemóvel, não era por e-mail. Eram a cavalo que eram transmitidas. E ficavam aí os vigilantes na torre de vigia para anunciar quando vinham ou os inimigos ou quando vinham os mensageiros a cavalo a chegar. Que se esperava que trouxessem boas novas, boas notícias. Esta é a imagem que está a dar. Eu vou esperar pelo Senhor. A resposta do Senhor. Eu vou esperar por boas novas, por boas notícias no Senhor. Quando não entendemos o agir de Deus, nós aprendemos com Abacuque que o primeiro que devemos fazer é lembrar-nos de quem é o nosso Deus, o teu Deus. E quais são as suas promessas para ti. Ele é Deus e não há outro. Ele é o Senhor e soberano sobre tudo e todos. Ele é santo. Ele é a nossa rocha imutável que não muda.
Interessante que Paulo diz que a nossa rocha é quem? Em 1 Coríntios 10, 4. Eu vou ler para vocês. Primeira Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, de uma rocha espiritual. Na verdade, esta é a melhor tradução. Petros, a palavra Petros é rocha no grego. De uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. A nossa rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ele é o Emmanuel, aquele que celebramos recentemente no Natal. Emmanuel, Deus conosco. Tu podes esta manhã dizer que Ele é o teu Deus? Tu podes dizer que Ele é o teu Senhor, a tua rocha? Eu desejo isso. E se tu não podes afirmar tal coisa, eu estou aqui à disposição, e eu sei que muitos de nós também, para poder falar contigo, para saberes como Ele também se pode tornar o teu Deus, a tua rocha. A segunda coisa que aprendemos é esperar em Deus. Crises virão, é inevitável que venham, elas são até necessárias para o nosso bem. A disciplina de Deus sobre o seu povo era para o bem do povo de Deus. Era para produzir arrependimento. Era para fazer o povo voltar-se para Ele. Era para crescimento. E quando não compreendemos o agir de Deus, e isto vai acontecer também nas nossas vidas, sim, nós podemos lamentar diante de Deus de uma maneira justa e santa, mas o que devemos fazer, e é o melhor que podemos fazer, é aquilo que Abacuque fez ao final, é esperar em Deus. Deus tem o tempo certo para tudo. Muitas vezes nós queremos uma solução já, mas ainda não é o tempo certo para Deus, e Ele sabe qual é o tempo certo. Ele ainda quer fazer algo em ti, e Ele ainda quer fazer algo para a sua glória. E agarra-te às suas promessas, agarremos-nos às suas promessas enquanto esperamos em Deus. Salmo 25:3 diz: nenhum dos que esperam nele ficarão decepcionados. Também Salmo 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A vida do cristão é uma espera contínua e paciente até ao dia da nossa salvação final, completa. Nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperemos ansiosamente, e eu acrescento, esperemos também corajosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem, o esperemos, tal como fez o profeta Abacuque. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por quem Tu és, Senhor. Sim, nós confessamos que muitas vezes não entendemos o Teu agir, Senhor. Mas faz-nos, Pai, quando não entendemos o Teu agir, a lembrarmos de quem Tu és, que Tu és o nosso Deus, das Tuas promessas, do Teu caráter, Pai. E que isso nos faça esperar em Ti, ansiosamente e corajosamente e confiantemente, Senhor. No meio de qual seja a crise ou as crises, as circunstâncias pelas quais Tu nos conduzas até ao último suspiro das nossas vidas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.